Obrigada pela participação. Sejam muito bem-vindos. Esta live é para vocês com o objetivo de informar, né? Todo mundo fala assim, ah, não, é para isso, é para aquilo. Não, é informativo. Eu vejo que nas minhas supervisões, vocês têm muitas dúvidas com relação à ortopedia funcional dos maxilares, muitas dúvidas com relação ao sistema sensorial, com relação a essa bucalidade que hoje vocês vão entender cada vez melhor. Que momento que eu vou entrar para trabalhar com o paciente que usa o aparelho ortopédico funcional? Não sabem até que idade pode se usar um aparelho ortopédico funcional? O que esse respirador oral, que tem ou não condições, ele está fazendo com esse aparelho? Outra questão que apareceu, que a Naya nem sabia, está entrando de gaiata aqui. Semana passada, mandaram 2 informações para mim assim, Patrícia, o que eu faço? Meu paciente colocou o aparelho e não está conseguindo ficar com ele na boca. Aí eu falei, e aí a gente faz tudo. Quer dizer que essa live veio porque realmente nós estamos precisando comunicar, informar, não só os fonoaudiólogos, mas o público, né, como um todo, da importância de vocês e desse trio, sei lá, né, da possibilidade de dividir, não só comigo, mas com os outros profissionais. E como nós falamos há pouco, né, nós não tratamos uma boca, nós não tratamos uma língua, nós não tratamos um dente, nós não tratamos um véu palatino e por aí vai. Nós tratamos um indivíduo como um todo. Então, vou tirar os comentários, já eu pego de volta, para que vocês possam ver o rosto dessas 2 pessoas maravilhosas, né? Senão vocês não vão ver. E além de lindas, pode ficar tranquila que elas têm muita informação aí pra gente. Pronto. Não, espera aí, deixa eu desativar. Desativar os comentários. Aí! Meninas, sejam muito bem-vindas. É uma alegria muito grande, é um desejo que eu já é antigo até que eu tenho, de mostrar para o pessoal o quanto é possível trabalhar com outros profissionais sem ter medo. O fonoaudiólogo tem medo de vocês, gostaria de dizer. Eles têm medo. É necessário, viu, Patrícia? É necessário a gente trabalhar em conjunto. Mas, Naya, tem fonoaudiólogo que acha que vocês vão bater, vão morder, vão falar que não sabe, que a gente não sabe nada. E daí, eu sempre falo assim, né, Naya? Se eu quisesse saber tudo de ortodontia, eu não seria fono. Eu teria estudado ortodontia. Concorda? Claro. Então, gente... Verdade, acho que a gente só une, sabe? Na verdade, o que eu acho é que tem um abismo, né? Entre Exato. a fono e o dentista. Entre a fono ou o dentista e o otorrino. Entre nós todos e o fisioterapeuta. Entre nós todos e o osteopata, né? E que, assim, não pode ter esse abismo entre nós e o pediatra. É o cara que pegou todo mundo desde os 15 dias ou desde quando nasceu, né? Então, assim, isso tem que acabar, porque tem que existir uma parceria, uma troca. E assim, não tem vergonha de ligar, né? Porque, por exemplo, a gente pega um paciente, daí ele veio assim, né? Eu tive uma paciente recentemente que ela é russa. Então, ela veio assim, tô com um problema, ela já tinha passado por tanta gente. Eu falei, para tudo, para. Nós precisamos entender você. Nesse momento, não vamos fazer nada. Sabe o que a gente vai fazer? Estudar o seu caso. Aí, estudando o seu caso, nós vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos para podermos te ajudar como um todo. Porque não adianta. Vai no neuro, vai no profissional que trata com DTM, vai no osteopata, vai no físio, vai em tudo e a pessoa está sempre descontente. Então, para começar, adivinha, eu quero que vocês se apresentem. Vamos lá, quem vai querer se apresentar primeiro, fiquem à vontade, falem de vocês, meninas. Passou para mim. Do frio. Passei. Então, vai lá. Passou para mim. Eu, Paty, a minha formação é odontologia. Eu, desde sempre, 22 anos, eu já comecei com a pediatria.
Então, a minha primeira especialidade foi na odontopediatria. E aí, por aí vai, a gente foi fazer ortopedia, a gente foi fazer RNO, a gente foi fazer respirador bucal, né, Ná? É isso que eu ia falar, não fala siglas que o pessoal viaja. A gente foi fazer síndrome estudos com síndrome de respirador bucal, a gente foi fazer reabilitação neurocruzal, a gente foi fazer... Eu fiz ortodontia, mas não é muito a minha praia, então eu fui para ortopedia e a Naya, mas é legal fazer até para saber que não era a tua área. Na verdade, a Naya foi uma das maiores incentivadoras quando eu fui fazer a ortopedia lá na Espanha com o pessoal do Planas. Foi muito bacana. E daí, o que acontece? Com tudo isso, a gente vai caindo em si que a boca não é só a boca, né? Porque a gente foi indo para um caminho muito amplo, com muita troca, olhando o corpo, posição de cabeça, posição dos pés, né? Posição, você olha e fala assim, nossa, você dorme com a mãozinha assim, né? A pessoa acha que você tá não, é porque tem, né? A gente foi observando tudo isso e aí com todo esse aprendizado, eu e a Ju, que deve estar aqui com a gente, idealizamos fazer esse Instagram do Bucalinas exatamente para mostrar para as pessoas o que é essa bucalidade, o quanto essa boca ela é assim importante, né? Não é uma boca que só dá um sorrisinho, é uma boca que vai falar, que vai se posicionar, que você precisa dela para você respirar bem, que você precisa dela para você você precisa de um crescimento ósseo, de um desenvolvimento bacana para você ter um equilíbrio. E é essa boca que também que te faz amar, né? Porque essa boca tem 1000 funções para isso. Então, a Bucalinas, na verdade, ela surgiu, um propósito meu e da Ju, que hoje não está aqui com a gente na live, mas um dia ela vai estar. Que a gente descobriu que dá para fazer em 4. Exato. E exatamente com esse propósito, entendeu, Paty? De fazer essa interdisciplinaridade, de multidisciplinar, sabe? Essa ligação entre nós, essa parceria, porque o nosso material é o ser humano. Nossa, é verdade, né? É bem isso, né? Então é isso. E aí agora, para a Naya. Vai lá, Naya, fala um pouquinho de você, que eu já sei que você, fez a cabeça de alguém aí. Vamos lá. Bom, a gente se conheceu na odontopediatria também. E da odontopediatria eu conheci a doutora Gabriela Doroti, como eu estava te falando, Doroti de Carvalho. Ela é autora de um livro chamado SOS Respirador Bucal. E na época eu fazia homeopatia. Então, na verdade, essa coisa de ver o paciente como um todo, a homeopatia traz muito. E no caso do respirador bucal, tem um componente muito forte que é o comportamental. Então, assim, um respirador bucal, ele pode, se você olhar pontos por pontos, às vezes ele até se confunde com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes a criança só está respirando pela boca e tem toda aquela coisa, né, de medicamentosa até no tratamento dela. Então, eu fui por esse caminho e aí na ortopedia fiquei bastante tempo, dei aula no grupo da doutora Gabriela, fiz parte da equipe dela durante muitos anos. E a Tati é uma super amiga querida, né? A gente trabalhou juntas durante todo esse tempo e assim, sempre procurando uma forma de aprender mais, uma forma de encontrar mais onde começa, né? Onde que começa essa disfunção. Porque eu acho que a forma, ela vai te dar uma função. E a partir do momento que a forma está alterada, a função vai ficar alterada. E aí, quando ela se altera, é na criança de 6 anos, é no jovem, é na criança de 6 anos, é na criança de 2 anos, é no bebê. Então, a gente foi estudar tudo isso, desde a osteopatia, né, para corrigir, às vezes, pequenos desvios, até agora uma novidade com uma dentista, uma médica dentista francesa, a doutora Deyer,
que ela fala sobre a base do crânio influenciando o posicionamento de mandíbula. E que isso se dá, assim, aos 6 anos de idade, a gente já tem essa situação estabelecida. Se a gente não agir nesse momento, a gente vai ter problemas futuramente que a gente deixa de corrigir tão perfeitamente, né? E você sabe que isso que você falou é uma coisa bem bacana, né? Porque os chineses e japoneses, eles já têm essa visão há muito tempo. Só que eles não sabem escrever. Eles não sabem fazer disso uma cientificidade. Porque é muito no empirismo. É aquele negócio assim, nossa, olha, se você fizer o crec, puxar aqui e fazer ali, porque eles arrumam, é bem isso, só que eles mal sabem falar o português. Mas porque eles começam a ter o raciocínio assim, eu vi o pé, daí eu vi aqui, aí eu tô olhando isso, tanto sei que lá, chegou na base do crânio, faz ali e pronto, né? Então, eu acho que essa visão que a gente que nós estamos comentando aqui, ela acaba sendo uma das mais importantes, que, na verdade, não adianta você só querer colocar um aparelho ortopédico funcional, né? Se você não respira bem, não adianta. E se você não respirar bem, como é que vai ser essa mastigação e essa deglutição, hein, Tati? Como é que vai ser isso? Pois é, Paty, isso é um foco bastante interessante. Porque a gente, quando pega o paciente pediátrico, ou até filho de amigo, né, comendo em casa, ou quando a gente está olhando, eu fico olhando até em restaurante, né? Dá até vergonha, né? Exato. E o que acontece? Às vezes, o que eu mais vejo, assim, 100% das vezes, filho, fecha a boca. Aí tá falando, filho, fecha a boca. Não tem como esse coisa. Aí você vai conversar com a criança, ela é anasalada, ela fala, né? E ninguém falou pra ela assim, ô mãe, não dá pra esse coitadinho fechar a boca, né? Ninguém falou assim, ô mãe, você quer que ele mastiga um pedaço de carne desse tamanho? Como que ele vai mastigar todo esse tempo com essa boca fechada? Ele vai morrer afogado, né? Ou uma colherada grande, né? Que é para se safar logo da comida. Vai. Exato. Então, vão ser essas crianças que a gente fala, nossa, meu filho, ele só vai no purê, na batata, nos amarelos. Né? Porque ele precisa deglutir rápido, ele precisa mastigar rápido, ele não tem condição de uma alimentação fibrosa, né? De uma alimentação que ele vai demorar aquele pouco, ele precisa comer logo para ele sobreviver. Sim. Né? Então não adianta, esse respirador bucal, que é o que a Naya falou, muitas vezes tem isso, dorme na escola, né? Porque dá essa coisa, eu acho que ele tem um déficit de atenção. Então assim, são coisas básicas, né? São um dos nossos 5 sentidos. Exatamente. A gente precisa respirar. Né? Isso é vida. A doutora Gabriela dizia, né? Isso é vida. Faz parte da vida da pessoa. Quem respira mal, então, vive mal. Vive mal. Então, assim, é inadmissível, se você parar para pensar, essa criança que todo mês vai... a algum profissional que seja. Normalmente é o pediatra. E às vezes passa despercebido esse pediatra, de repente, às vezes falar para essa mãe que está desesperada que a criança não come. Né? Mãe, vamos ver se ele não tem um probleminha ali nasal. Porque a mãe não é obrigada a saber. A mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas a Naya ia falar alguma coisa. Você ia falar, Naya. Eu ia falar justamente isso, assim, essa coisa que a gente começou falando da união dos saberes, né? E que às vezes a fono não chega até o dentista, muitas vezes também o dentista não chega até o otorrino, o dentista não chega até o pediatra. E eu acho que a gente precisava fazer uma campanha para que isso chegasse aos pediatras, porque eles são os primeiros a terem contato com as crianças. Então, eles não conseguem identificar porque, às vezes, é um problema mais grave, um problema que é visível, mas, às vezes, é um problema tão sutil, é uma amígdala aumentada, que está tudo bem aqui, aparentemente, só que a criança não deglute bem. Aí vai para você resolver, mas, assim, se não resolver antes, né, com um outro profissional, então, eu acho que a gente precisava fazer uma união maior ainda de saberes.
E também a gente tem que pensar no refluxo. Eu falo bastante nas minhas aulas, né? Eu falo assim, gente, é o seguinte, eu preciso ganhar espaços. E o tema, né, do meu ano de 2021 é movimente-se. E o movimente-se não está só aí porque é bom fazer academia, é bom dançar. Não, eu tenho que aumentar espaços, né? Quanto mais eu movimentar, quanto mais espaços eu criar, mais eu serei saudável. Isso não só em cabeça e pescoço, num todo, em termos de articulação. Então, Sim. veja, se a gente consegue espaço em nariz, né? Adenoides, cornetos, a parte respiratória mesmo, oronasofaringe. Consigo espaços em amígdalas. Aí já começo a pensar que o meu paciente tem condições de colocar uma. Eu estou todo imaginando, né? Um paciente e tal. Só que eu esqueci de ver se o cara tem refluxo. E ele também tem o refluxo, e o pediatra viu, mas não levou em consideração, porque falou, não, vamos comer, tem que comer e tal. E hoje tem a questão da lactose. Então, eu tenho, assim, intolerância à lactose, e tenho alergia alimentar. E é bem isso que você falou, né, Naya? Se a gente... essa live tem esse objetivo. Fazer com que os profissionais entendam que é muito maior do que ir para a fono, colocar o aparelho ou se alimentar muito bem, respirar pelo nariz. É muito maior, né? Sim. E aí eu queria entender de vocês assim, como que funciona essa parte? Por exemplo, um paciente chegou lá no consultório indicado por uma fono, no caso eu, finge que eu não sei de nada, tá? Não sei nada disso, então indiquei porque eu achei que estava com uma mordida cruzada. O que vocês costumam fazer, né, em termos de avaliação? Já vai direto colocar o aparelho? Como que é isso? Pode falar, Ná. Na verdade, a gente vai fazer uma avaliação total, né? Você vai fazer uma avaliação, vai pedir radiografias, toda a documentação que a gente costuma pedir com traçados cefalométricos, e você vai fazer ali também uma avaliação clínica. Então, é importante que você observe a lateralidade dessa criança. Se ela tem uma mordida cruzada e realmente está ali cruzada, se é uma mordida cruzada funcional, que quando você fecha, não cruza, mas quando ela termina de fechar, há o cruzamento. Então, você vai ver todas as diferenças para você saber como atuar. Às vezes não precisa nem de um aparelho, às vezes é uma pista, às vezes é um desgaste. Então, vai depender muito dessa avaliação clínica para você dar continuidade no tratamento. E nessa avaliação clínica, Naya, entra também essa parte respiratória, entra tudo isso que a gente falou ou não? Como que vocês fazem essa investigação? Como é que é? Você quer que eu fale, Tati? Pode falar, Tati, também. Eu acho que assim, termina você, Ná, depois eu falo. Não, só para dizer que eu tenho um espelhinho chama espelhinho de Altman, que é um espelhinho que a gente coloca, na verdade, né, só para a gente poder ver o fluxo nasal, exato. Um pouquinho, exato. Pelo menos. E aí coloca também, às vezes, um pouquinho de água na boca da criança, pede para segurar enquanto conversa com a mãe fica ali de olho para ver se ela tem a capacidade de segurar aquela água dentro da boca, ou se ela dá uma respiradinha pela boca. Então, a gente tem alguns truquezinhos, assim, né, para poder fazer essa avaliação. Mas essa avaliação, quando eu tenho dúvida, por exemplo, a mãe me traz que a criança ronca, que ela tem um sono agitado, eu peço antes para ir ao otorrino, porque aí eu quero uma avaliação do otorrino. Eu acho assim, Tati, o que você ia falar? As fotos também ajudam muito, né? Então, a gente faz também, além de a gente fazer as fotos de rosto, porque é aí que você vê, nossa, eu tô vendo isso aqui mais hiperplasiado, vamos pedir avaliação da fono, eu tô achando que essa criança só mastiga desse lado, né? Porque a gente não vai no consultório colocar, que nem vocês, né? Mastiga aqui, você vai dar uma imaginada, né? A gente tem umas técnicas ortopédicas que a gente olha assim e fala, mastiga de um lado só, mastiga mais desse lado. Mas a foto ajuda muito, né? Essa linha bipupilar ajuda muito para ver se já está tendo algum crescimento desviado, até por conta da função que não está equilibrada,
né? Que de repente a gente pode inverter tanto com o aparelho, muito com a ajuda da fono, muito. Sim. E também tem as fotos que a gente tira em pé e que isso é muito legal, porque a gente vê as posturas de ombro, né? Que isso também tem muita influência dessa parte de função, né? De função mastigatória. Então, muitas vezes a gente tira foto, vê que a criança tá com o ombrinho mais assim, você vê isso mais hiperplasiado, você vê a criança mais assim. Ou a gente vê daqui para baixo, aquela perninha mais arqueada, né? Ou, então, assim, isso é muito bacana, a gente falando do tratamento ortopédico funcional e fazendo uma odontologia fora da caixa. Isso! Ah, adorei! Essa odontologia fora da caixa, que aí vem... Olha, mãezinha, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo essa fotinho? Então, tá vendo esse ombrinho mais assim? Ou tá vendo que seu filho tá mais assim? Então, alguma coisa. Vamos procurar o otorrino. Você viu que ele não consegue fechar a boca? Vamos ver com a fono e com o otorrino se é um problema ósseo, se é um problema de cartilagem ou se é um hábito. Aí ajuda muito mais o nosso tratamento ortopédico. Sim. Ô, Tati, mas quem não respira bem tem apetite? Às vezes. Na maioria das vezes, coitadinho, é isso que eu tô falando. O coitadinho tem que pegar um bolo e comer. Tem as duas situações, né? Tem aquela situação que ele demora um tempão para comer, porque ela tá aí. Pode continuar, eu tô aqui. Sei lá porque saiu, mas tem continua. Tem aquela situação que ele demora muito para comer, para mastigar, porque ele tá ali comendo e respirando pela mesma boca. E tem aquela hora também que ele engole muito rápido. Sim. Então, você tem ou o respirador bucal muito magrinho ou o respirador muito gordinho. Exatamente. Você tem as duas situações. Uma coisa muito legal, né, que eu lembro que eu falo para o pessoal prestar atenção. Criança, 5 anos, come azeitona preta? Não. Vamos combinar que não. Não. Queijo Normalmente não. Roquefort? Não. Pimenta? Não. Quando vem com esse tipo de alimento, eu falo, tá botando muito tempero porque não tá sentindo o gosto de absolutamente nada. Né? Então eu já fico esperta para isso. Eu falei, eu ponho lá na minha anamnese, né? Já vejo que não dorme bem, né? Que já tá ali com sono, começa, porque dormir bem para os pais é assim, ele dorme bem. Eu falo assim, ótimo, ele dorme de um jeito e acorda do mesmo jeito? Não, ele se mexe e tal, tudo mais. Então tá bom, dá para você filmar, tipo, fazer um vídeo a noite inteira? Porque daí o pai chega e fala assim, nossa, parou de respirar. E eu nem imaginava que o meu filho não respirava, né? Da síndrome respiratória, da apneia do sono. Ou mesmo aquela criança que para tudo pede ketchup. Não, vamos pôr ketchup, né? E os pais deixam, super interessante isso, né? Mas vamos mudar de assunto porque o objetivo não é esse. Mas essas coisas apimentadas, né? Hoje estou trabalhando bastante com o pós-Covid e a gente vê justamente essas dificuldades, né? O quanto que todo esse sistema, óbvio, né? O sistema sensorial comprometido, ele vai dificultar aí a sua respiração, a sua alimentação, a sua degustação, né? O degustar do alimento, aquele saborear, tal. E aí eu fico pensando, né? Será que todo mundo pode usar aparelho ortopédico funcional até com 60 anos, Naya? E ela falou Naya, né? Ela nem falou Tati. Não. Para mim, assim, ó, chegou para lá da adolescência, out. Na verdade, a ortopedia funcional dos maxilares, ela pode ser usada em qualquer idade. É lógico que ela vai ter as suas restrições, ela não vai atuar tão bem como ela atua com uma criança, alterando ali uma direção de crescimento e tal. Eu já tive paciente de 60 anos
que fez um tratamento ortopédico, ficou muito bom, mas precisou complementar, assim, era uma mordida muito profunda e precisou complementar com umas pistas, na verdade com umas coroas. Então, assim, é possível, mas tem restrições. A ortopedia funcional dos maxilares tem qual objetivo mesmo? Então, é de realmente corrigir as funções. Então, assim, ele vai melhorar todas as funções, né? Deglutição, mastigação, respiração, exato. Então deixar uma cabeça e pescoço mais funcionante, seria isso? Sim. Naya, para simplificar, Paty, a gente pode usar a própria palavra, né? Orto, correção. Ah, gostei. Crescimento. Da ortopedia, né? Que é a ortopedia funcional, né? Que você perguntou. Então, ortopedia funcional dos maxilares, né? Então, orto é você fazer a correção, corrigir. Ortodontia, correção dentária. Ortopedia, correção óssea. Da criança, né? Pedia vem de criança. Funcional das funções. Então, a gente tem a possibilidade, mas a gente também tem que pensar que existe aí a necessidade. Daí eu fico pensando assim, será que só a ortopedia vai resolver para o resto da vida? Ou a gente sempre precisa de parceiros? Sempre precisa de parceiros, sempre. E a Fono é a grande parceira da ortopedia funcional. Muito. O ano retrasado, que ano passado nós não tivemos o congresso da Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares. O tema era transdisciplinaridade. Então, assim, era a fonoaudiologia, a fisioterapia, a osteopatia, todos trabalhando em conjunto. Porque, assim, a gente acabou de falar, o problema não é só na boca, né? E além do problema na boca, que depende das funções e depende da fono, eu tenho também um problema postural. Então, eu vou precisar do fisioterapeuta, vou precisar do osteopata. E me diz uma coisa, agora é para as duas, né? O fonoaudiólogo, ele vai acompanhar esse paciente até ele se casar ou vai ter um momento em que ele vai parar? Como é que para vocês funciona isso, né, na cabeça de vocês, que depois eu falo como funciona na minha cabeça. Vamos ver se a gente começa a bater aí em algumas informações. Na minha cabeça, funciona assim, é como se fosse um tratamento ortopédico, né? Então, ele está no movimento ali de crescimento. Saiu da curva, saiu do caminho correto, eu intervenho, trago por caminho correto, tiro o aparelho e fono ali, funções corretas e deixo caminhar. É lógico que a gente precisa desse acompanhamento. Então, a cada 6 meses eu vou ver se está tudo bem, mas a gente quer que ele se desenvolva sozinho, através da mastigação, através da respiração nasal. Boa. E Tati, o que seria para você? Vai lá, que eu tô assim só jogando. Não é pergunta, é para todo mundo poder falar depois, que eu quero que o pessoal instigar, é bom, né? Paty, diga. Primeiro eu vou voltar lá o que você falou o que é a ortopedia funcional. Tem uma frase muito boa, eu tinha até anotado aqui, que simplifica tudo que a gente está falando. Então, a ortopedia funcional dos maxilares, ela diagnostica, previne, controla e trata crescimento e desenvolvimento que afeta arcos e bases. Pronto. Né? Muito bom. Arrasamos. Tá. Arrasamos. Agora é da fono, né? Da fono, eu vou te falar. Sempre que eu preciso indicar uma fono, vamos falar real, tem 53 fonos aqui, mas a gente precisa falar. Tá. Vem sempre a pergunta. Ah, não. Fono, a gente morre na fono, eu não vou. Exatamente, adorei, vai. Tá? Por quê? Porque para todo mundo, a fono, para todo mundo leigo, né? O paciente que vem lá, a fono, ela funciona para criança que apenas está disléxica. Ai, meu filho não sabe falar, então ele precisa ir para fono. Agora, quando você fala, ai, seu filho está mastigando aqui, não sei o quê. Ah, não, Tiana, eu não vou não. Eu não vou não, porque assim, a fono, ela nunca acaba, eu vou morrer com essa fono.
Então, eu sempre digo, olha, presta atenção. Tem essas fonos aqui. Essa fono gosta mais de motricidade, essa fono gosta... Porque tem isso, né? Essa aqui gosta de criança pequena, essa só gosta de adulto. Só que é assim, você já chega lá e fala, quero saber o meu plano de tratamento. Qual é a média? Assim como aparelho. Entendeu? O paciente, ele tem arranca com alicate. Porque o paciente, ele tem direito também. Você pode virar e falar assim, ó, fulaninho, eu vou falar o seguinte pra você, ó. Pra isso aqui, eu acho que uns 3 meses. Se você cooperar, se você vier, se 69 cis, né? Porque ainda tem esse, o exercício da fono ele não faz em casa. E também acha ruim ir na fono, porque ele vai ter que pagar. Sim, boa. Então lá, aí a mãe fala assim, ai, mas Tatiana, ele fica lá para comer maçã, fica assim, minha maçã, entendeu? Então, é sério, porque assim, é difícil você vender esse trabalho tão importante, assim como o nosso também é, né? Porque às vezes eu ouço assim, ai, meu Deus, mas tudo isso é só uma limpezinha. Oi? É verdade. Não, e também tratar na primeira dentição, né? Então, Por que eu vou tratar agora? Por que eu vou tratar agora? Pra quê? Até uma má oclusão. Por que eu não posso tratar depois que crescer? É. Porque as funções já ficaram todas desordenadas. Boa, você falou uma coisa, Naya, que todo mundo tem dúvida do meu público aqui. A partir de que idade que eu posso encaminhar para o ortopedista funcional dos maxilares? Desde o primeiro dente. Ouviram, pessoal? Ouviram? Quando eu falo que é para encaminhar, porque todo mundo acha que eu sou louca. É verdade. Eles falam assim, imagina, você vai encaminhar, tá aqui com 2 anos. Assim, vai, tá precisando, tá com 1 ano. Eu já vou encaminhar, entendeu? Eu encaminho mesmo. E aí, o pessoal também quer saber uma coisa bem bacana. Quer dizer que eu ponho um aparelho e daí esse paciente já tem que ficar com um tratamento de fono. Como a Tati falou, vocês têm a dificuldade de valorizar o trabalho do fonoaudiólogo, mas o fonoaudiólogo também tem a dificuldade de entender qual o seu papel, que não é ficar com esse paciente o tempo inteiro, como a Naya falou. Se vocês prestarem atenção na fala da Naya foi assim, ó, eu organizo essa boca, daí os músculos que estão ao redor, eu tenho que organizar para essa nova realidade. Aí a Tati comentou sobre como que vai mudar essa parte da mastigação, essa parte da deglutição, em termos de você despertar o teu sensorial. Então, a gente pode começar a chegar a uma conclusão de que o fonoaudiólogo ele não é imprescindível o tratamento inteiro. Ele pode entrar e sair a cada 3 meses, por exemplo. Sim. Sem dúvida. Né? Até para deixar essa forma evoluir, né? Sim. E daí você vai e adapta os tecidos moles à nova realidade de tecidos duros. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu quero ver reação. Exato. Quero ver, né, movimento, vamos pensar assim, né? Eu acho que eu acho que a gente tem que partir do princípio que a forma tem que estar correta para a fono entrar e corrigir a função. Porque se ficar tentando corrigir a função numa forma errada, fica patinando. É o que patina. Exatamente, porque o objetivo inicial não é a função. Não, é a forma. Então, corrigir tem uma mordida cruzada. Ah, mas ele tá com a fala ruim. Aí ele fica na fono vendo a fala. Não adianta, precisa corrigir a forma, precisa descruzar essa mordida para ele voltar com a fono e aí o trabalho ser muito mais efetivo. E a gente sempre fala, Tati. E que é difícil, Paty, para quem é leigo entender. Então, às vezes, o leigo é difícil entender e às vezes a gente também se posiciona. Então, assim, a fono se posicionar e falar, mãe, enquanto essa boca não tiver com uma forma ideal, eu não consigo te dar o meu trabalho. E a gente dizer, eu já disse várias vezes, mãe, é o seguinte, se não tiver o diagnóstico da fono, eu não vou seguir adiante. Se o otorrino, você tá com uma adenoide desse tamanho,
Se o Nem otorrino pego. não reduzir tantos por cento, eu não vou botar a mão. Por quê? Porque aí você vai falar, a Tatiana tá há 5 anos aqui e não fez nada. Exato. Sim, E aquele exato. freno, hein? E É, aquele freno lingual, sim. né? Então, Uhum. Como é que então faz? Daí você vai ficar. eu acho, Paty, que tanto a fono quanto o dentista tem que ter aquela linha de se posicionar, porque a gente é capaz de olhar e saber se o problema está na forma ou na função ou nos dois. E daí, quando a gente vê nessa questão que estão nos dois, eu sempre falo assim: existem trabalhos em que você pode e deve atuar, que é, né, no polígono de Massuda. Então, que seria isso, né? Não sei, é óbvio que vocês devem saber, mas se não sabem, é mais da parte de cirurgia ortognática e tal. E eu falo assim: para que você tenha um bom funcionamento dessa musculatura, você tem o orbicular da boca. E você tem músculos que tem essa inserção terminal nesse orbicular da boca e a inserção de origem para fora. Se eu conseguir fazer esse polígono, eu falo que é um cinto de castidade, né? Equilibrar essa musculatura que está ao redor desta boca, eu vou com certeza auxiliar o trabalho de vocês, não só com relação à bucalidade, mas com relação também ao desenvolvimento da ortopedia funcional, desse tratamento, né, da ortopedia. Porque, na verdade, você organizando essa musculatura, e a musculatura do terço superior e inferior, não no que se refere a entrar direto com função, você dá mais... verdade, olha, eu com espaço de novo, eu estou só com essa palavra na boca, né? Mas é verdade. Eu dou mais equilíbrio, né, na musculatura direita e esquerda, em cima e embaixo, então tudo acaba fluindo com mais facilidade. E não é só pensar em termos assim, se ele não está mastigando, então não vai dar para ir para fundo, põe a língua no lugar, senão não põe o aparelho e tal. A questão é muito maior. Se eu tenho um respirador oral, o terço superior dele, né, calota craniana, está toda comprometida. Ele tem o frontal, o occipito frontal pesando nesse olho, coitadinho do olho dele quase não abre, né? E aí ele não presta atenção na aula, não presta atenção na aula porque não respira, não presta atenção na aula porque não enxerga também, não dorme, peso, não dorme. Então eu falo que é um combo, né? O coitado vem com um combo que você fala, meu Deus, por onde começar? E eu falo sempre para os alunos no seguinte sentido: se a gente tiver uma conversa boa, como nós estamos fazendo aqui, né, com os profissionais que vão atuar no caso, a gente pode chegar à conclusão agora que assim, poxa, Patrícia, olha, se você fizer um trabalho de equilíbrio dessa musculatura ao redor do orbicular, vai me ajudar. Aí a Tati fala assim, puxa, esse paciente vai se beneficiar porque ele vai começar a respirar um pouco melhor, criando espaço lá dentro, ele vai conseguir perceber melhor até o gosto dos alimentos, podendo até se atrever a consistências diferentes, né? Mais duras, alguma coisa nesse sentido. E o que o pessoal fica muito preso, que eu acho que vocês deveriam saber, é assim, o fonoaudiólogo só vai entrar no começo, só vai entrar no final ou durante. E não existe isso, não existe um padrão, né? Cada paciente é um paciente, não sei na visão de vocês, né? Agora eu jogo a bola para vocês. Quem quiser falar, que fale primeiro. Paty, você sabe que eu tenho amigos que trabalham bastante, inclusive com pacientes especiais, né? Que usam muito MyoBrace, enfim, e que são pacientes que acabam precisando, né, um pouco mais desse sinergismo nosso, né, porque são pacientes que são bem flácidos, né, com uma dificuldade um pouco maior, autismo, enfim. Tem uma linha ali de pacientes que precisa trabalhar bastante essa função e tá com o MyoBrace também, e que eu tenho amigos que fazem um grupo com fonos que trabalham com eles, que fazem um grupo uma vez por mês para esses pacientes entrarem e fazerem uns exercícios online.
Tem diversas formas de trabalhar. Então, O tem mundo diversas online trouxe diversas Exato. possibilidades. Né? Tem diversas formas de você dar um pouco essa amplitude para essa mãe, sei lá, olha, daqui 3 meses você não pode vir, tudo bem, vamos entrar aqui 20 minutos e eu quero ver o exercício aí, fulana, que você tá fazendo, o que você fez esses 3 meses? Vamos fazer? Pá! Entendeu? Isso. Então, E você tá sabe, ficando... mas Então, uma assim, coisa legal, os isso é alunos bacana. aqui, os alunos não, os profissionais, morrem de medo do MyoBrace, porque é australiano, tudo lá é aplicativo, eles são o país do aplicativo e já vem com a cartilha e tal. Daí só assim, você não acha um absurdo eles terem uma cartilha? Eu falo assim, olha, existe táxi e Uber. E todo mundo sobreviveu. Então, para com essa neura, sabe? Eu acho que não é por aí. O pessoal, eu falo que quando você faz um trabalho, existem pacientes que vão se dar muito bem com determinados tipos de aparelhos e outros não. Assim como a escola. Não é o seu filho que é ruim, a escola que não serve para ele. Né? Eu acho que falta essa visão maior, né? E assim, Paty, por mais que o MyoBrace, eu até toquei nesse assunto que você já tinha me falado, já, está falando de função, e ele trabalha, né, essa parte muscular, enfim, e está sendo muito bacana mesmo para essa parte de pacientes especiais, né? Nossa, é um achado, né? Mas você vê, é um gap aí que não, ele sozinho. Ele não substitui a fono. Não, entendeu? ele faz um trabalho, assim, né? Eu falei com a Tati sobre o MyoBrace também. Eu costumo no consultório, quando o paciente ainda usa chupeta e não quer largar a chupeta, eu às vezes troco pelo MyoBrace. Então, quer dizer, eu tô tipo então faz um efeito ainda de chupeta, porque é alguma coisa de oralidade, de oralidade, né, Tati? Vou só pegar aqui mais bateria. Mas que não substitui a fono, porque a gente precisa da fono para outras coisas. Exato. Então ele é um... Não, e tudo depende do paciente, é isso que eu tô dizendo, né, Ná? Porque Sim. se você pegar, por exemplo, meu filho vai começar a usar o MyoBrace agora. Mas se eu falar para ele, olha, fecha a boca aí, você vai ficar 1 hora aí, tá tudo certo, né? Não tem nenhum problema, né? Agora tem pacientes, que é o que eu tô te falando, por exemplo, essa minha amiga, que eu nem sei se ela é capaz que ela tá aí, que só faz pacientes especiais, ela precisa da fono com essas crianças. É necessário. Exatamente. E se não tiver, é isso que eu costumo falar, né? Gente, não seja rígido. Não seja rígido, está acabando a bateria, eu já não sei mais para onde eu vou. Não seja rígido para determinadas pacientes, porque eu falo assim, para um roncador no apneico, às vezes vale a pena, sabe? Mesmo não tendo nenhum problema, vale a pena. E eu acho que não é que ninguém substitui a fono. Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso assim, existem pacientes que colocando ou não o MyoBrace não iam precisar da fono. Simples assim, né? Existem pacientes que vão colocar o aparelho ortopédico funcional e não vão precisar do fonoaudiólogo. Existe isso é verdadeiro, a gente não pode negar. Agora, juntar todos esses profissionais para dar um tratamento mais rápido para esses pacientes, para que eles desenvolvam mais rápido, isso é verdadeiro. E a gente não pode falar que tudo é igual, né? Porque não é. Enquanto vocês falam aí entre vocês, eu ouvi se tem comentários e perguntas, que eu não vi nada. Só fiquei conversando. Então, agora eu vou ativar aí os comentários e vocês vão conversar. Tati, aproveita então e fala do Bucalinas. É sua hora agora. Do Bucalinas? Bucalinas, Naya, a Paty já sabe, você, né? A Bucalinas, na verdade, é assim, a gente, eu e a Ju, a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis, porque assim, a gente vai amadurecendo e vai vendo quão importante
é a nossa boca, gente, para tudo, é para tudo, né? Então, assim, às vezes você precisa de uma boca sensual, ou é minha boca. É a boca, precisa ser sensual, é a boca que beija, é aquela boca que fala, é a que vai deglutir. Pelo amor de Deus, olha quantas funções, entendeu? Então, ela não pode ficar perdida por aí. É verdade. Né? Ela não pode ficar perdida, os profissionais precisam se unir. Né? Eu acho que a pandemia também veio muito aí para isso, já que a gente está falando de aparelho, Paty, que eu acho que vão surgir umas perguntas. A ortopedia funcional é melhor que a ortodontia? Vai surgir, entendeu? E o MyoBrace? Não, nada vai resolver tudo. O MyoBrace vai precisar da fono, o Invisalign vai precisar não sei do que. Tem paciente que tem disciplina para ortopedia, tem paciente que precisa de ortodontia, tem, né? Sim, A gente pode pegar a minha filha aí como exemplo. O pai faz ortognática, a mãe faz ortopedia, pediatra. A menina mamou no peito até 1 ano e 4 meses, a menina tem uma mordida profunda, nunca dormiu com aparelho ortopédico. Ela dorme 30 minutos e cospe. E a mãe passou uma vida lá, ajoelhada, enfia o aparelho. Menina dorme 1 hora, cospe o aparelho. Enfia o aparelho. Foi assim até 12 anos, até agora. E o pai assim, ó, que isso? Pra que isso aí, gente? Espere e faz a orto. Como espere e faz a orto? Você vai fazer, a mordida profunda vai acabar em profunda. Sim, e isso é bom porque a gente tem que entender que às vezes você vai tentar ortopedia com o paciente, e eu já fiz várias vezes no consultório, mãe, tudo bem, se a gente não você acha que não rola, tá perdendo, vamos parar e espera a orto, o que vai fazer? Não é o que eu amo, não é. Tudo bem que eu não queria que fosse a minha filha, mas foi que eu vou fazer. Ô, Naya, diz uma coisa, a ortopedia funcional dos maxilares, né? Ela estava falando que não é para a filha dela, tal, e que foi, que não foi, enfim. E aí, todos os pacientes a gente já percebeu que não vão ser indicados, ok, tal, mas como é que você faz para... eu sei que não é convencer, é para justificar a importância para aquele paciente que realmente vai fazer a grande diferença para ele usar a ortopedia funcional dos maxilares. Porque tem, né? Tem. Na verdade, assim, eu acho que a ortopedia, ela precisa muito dessa adesão da família, né? Então, a gente parte daí. Se a família não entender a importância, eu tenho na verdade, é uma coisinha que eu fiz, tipo uma cartilha, assim, que eu mostro todos os tipos de maloclusão, que a maloclusão não se autocorrige, então ela aparece na dentição descida, ela aparece na dentição mista e ela continua na dentição permanente, que as funções vão estar alteradas, que a articulação está trabalhando de forma errada e que isso a longo prazo vai sim trazer um transtorno para ela. A questão respiratória, a questão do comportamento, a questão do sono que não é reparador, também as mães já percebem. Então eu acho que não é que eu sou convincente no sentido de... Né, mas eu acho que é muito claro. Quando você está convencida, você convence. Quando você usa todos... Né? Então, a mãe fala assim, nossa, ele precisava disso para ontem. Então, eu trato, às vezes, de criança de 6, que eu aponto a filha, fala assim, nossa, você está vendo? Estou vendo, a gente vai fazer as 2. Porque a de 3 é muito mais fácil, é muito mais rápido, é um desgaste, é uma indicação de uma fono para poder fazer um ajuste de função só. E aí, quando já está com 6 anos, 7 anos, o problema já é um pouquinho mais, não grave, mas é um pouquinho mais complexo. Com o passar do tempo, vai ficando mais complexo. Ô, Naya, então você faz já um trabalho de conscientização e propriocepção logo de cara. De bebê. De bebê. Você começa a mostrar, ó... Sim. De bebê não, de gestante. Né? Porque se você não cuidar, vai ficar... Daí você já põe todo o avalanche ali. Mas isso que você estava falando do movimento, eu fiz um curso com o Gemelli, que é um osteopata muito legal, e ele fala, né, com o bebê no útero da mãe, se a mãe tiver algum tipo de cicatriz, se a criança for gemelar,
se a criança estiver embaixo do fígado, que pesa um pouquinho mais, ele vai alterar um pouquinho da base do crânio. E isso vai alterar depois, futuramente, na dentição, nas arcadas da criança. Então, é um conjunto, né? O movimento é super importante. Você veio falando dele e eu só assim, ai, que legal que ela tá falando. Não, porque eu trabalho muito com gêmeos. E assim, é batata, né? Gêmeos idênticos. Sim. Tipo assim, deixa eu pegar meu paquímetro aqui, que eu vou provar que esse gêmeo aí não é idêntico mesmo. Sim. Eu pego o paquímetro, vou lá e falo, você foi gerado mais à direita, você mais à esquerda, porque você tem a preferência mastigatória à direita. Pelas orelhas, né? Pelas orelhas. Se as orelhas são mais abertas, se a orelha está um pouquinho mais à frente. Isso, eu faço Sim. tudo isso com eles. Que eu pego e falo assim, eu ponho uma régua, no iPhone dá isso, mas acho que em qualquer celular dá. Eu ponho uma régua de comissura. Aí eu venho de base de nariz a base de nariz. Aí tá vendo? Que depois você me ensina. Idêntico, já não é mais nem um pouco idêntico. Sim, sim. Então é isso. E aí você mostra que também não precisa ser perfeito, mas que existe a diferença, existe, né? Claro. Sim, com certeza. E você sabe uma coisa que eu gostei que você falou? E foi lá no começo. Isso daí eu acho bem bacana para quem está assistindo. Que a mordida cruzada, ela pode não se dar no início, ela pode se dar só no final. Você podia repetir aquilo para o nosso público? Porque aquilo lá ficou bem bacana, sabe? Eu acho que eles não entendem isso. Então, eu não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas assim, às vezes você vê uma mordida cruzada de uma criança, tá lá com a mordidinha cruzada, só que quando você vai fazer a avaliação clínica, você fecha a boca e a criança fecha normalmente. Só que quando você pede para apertar, ela cruza. Então, a oclusão central tá diferente da funcional, entendeu? Então, isso daqui, às vezes, é só um ajustezinho, às vezes é uma pista, não é caso ainda, não teve ainda uma alteração da arcada, né? Não teve uma alteração óssea. Sabe por quê? Muitos casos a gente tem assim, o paciente vem com a mandíbula tudo certinho, ó, que bonitinho, tá? Daí ele fala assim, sapo, cebola, simão, cinta, chá. O que é isso? Né? Então, assim, é o funcional com o oclusal. Então, assim, isso. A gente tem que entender que um não tá longe do outro, né? Como, por exemplo, eu tenho os dentes maravilhosos, olha, linha média perfeita. Nossa, eu não aperto, não faço nada, mas quando abre a boca, desvia e volta, você fala assim, Exato. Como é que você fica? Eu acho bacana a gente falar sobre isso. E o pessoal aqui queria saber o seguinte, quantos tipos de aparelhos ortopédicos funcionais existem? Explica como que é feito isso, só para o pessoal entender. São um para todos? Como é que é isso? Não. Quer falar, Tati? Quer que eu fale? Fale que isso é legal. É uma gama. Tem uma gama de né, técnicas, uma gama de aparelhos e que são individualizados. Exato. Individualizados. Entendeu, pessoal? Individualizados. Não adianta. Eu acho que é importante falar uma coisa. Soltos na boca. Soltos, pelo amor de Deus. Por que soltos mesmo? Acho que a gente já sabe responder, né? Acho que voltou. Quem assistiu a live vai saber responder. Por quê? Por que isso que você acabou de falar, Naya? Então, propriocepção, né? Propriocepção da língua, propriocepção de toda a musculatura ali, mantendo o que a gente criou no modelo, né? Então, o aparelho foi criado em cima de um modelo, na posição que a gente definiu, tá ali fazendo a excitação neural necessária em todos os pontos que a gente definiu, então ele é solto na boca. E se o paciente tem ânsia de vômito quando põe dentro da boca? Por que será? Então, às vezes a gente tem, na verdade, nunca sai do consultório com essa ânsia de vômito. Ele é construído delimitando ali, né, aquela região de ânsia e tal. É o ponto de náusea, não sai do consultório. Então, se está acontecendo isso, é porque tem alguma coisa estranha, não é? Alguma coisa está errada na confecção e na indicação. Boa! Então,
dá pra gente falar, acho que nem sei se dá, mas dá pra gente falar. Qualquer coisa eles cortam a gente descobre. Mas fala disso que eu achei muito bacana. Vai lá, manda bala, Tati. Ô, Paty, é assim, na Temos verdade, os aparelhos ortopédicos, enfim, mesmo que a gente vá fazer um ajuste oclusal ou que seja um aparelho de ortodontia preventiva, qualquer que seja, a indicação, principalmente dos ortopédicos, porque é uma linha muito grande de ortopédico. Então, às vezes, a gente olha e fala, nossa, esse aqui pode ser um aparelho que vai na maxila e na mandíbula. Para esse paciente é melhor ser um monobloco, um aparelho único. Esse paciente ele tem um pouco de ânsia, não pode ter muita coisa perto da língua, não pode ter muita coisa ali perto do palato lá atrás. Boa. Então, a indicação e a confecção é fundamental. Né, Nath? Claro. Alguma coisa a mais? Sim. Não, assim, mas é difícil sair do consultório com essa queixa, né? Ele sai do consultório, então se essa ânsia aconteceu depois, às vezes até é uma resistência do paciente mesmo. Quantas crianças não fazem ânsia de vômito por nada, né? Então, é bem, na minha opinião, é bem difícil isso acontecer. E também existe um treino, né? Um treino. Um treino. Por que treino? Por que será que tem treino? Porque também vamos combinar, se é uma criança de 8, 9, a criança sabe também passar a perna, né? Na gente, na mãe, né? Então, né? Temos que ficar de olho, porque não é fácil usar. É difícil usar. Cansa a musculatura, né? Uma musculatura que não está sendo solicitada. Não, então, de repente, você estimula de uma forma diferente, cansa. Cansa, mas tudo na vida é assim, bem, né? Vai solto na boca, precisa respirar pelo nariz. Então, demanda muita energia. E agora uma pergunta, porque eu acho que nós temos 2 minutos e daí eu quero saber de cada uma. Defenda a sua praia, Tati, e defenda a sua praia, Naya. Por que ortopedia funcional dos maxilares e por que bucalidade? Valendo. Quem vai falar primeiro? Porque ortopedia funcional dos maxilares, para que todas as funções sejam... Você pegou a gente, né? Você não tinha falado nada dessa, mas tudo bem. A surpresa que é bom. Sim. Quando você tem a ortopedia funcionando e todas as funções funcionando, vedamento labial, respiração nasal, essa criança vai se desenvolver de uma forma correta. E é isso que a gente quer. A gente quer a criança se desenvolvendo da melhor forma possível. É isso aí, garota. Tá vendo como a gente pega de surpresa e sai coisa boa? Muito bem. E, Tati, por que bucalidade? Paty, para mim, assim, olha, a bucalidade, eu acho que a boca ela tem uma importância, uma gama de importância. Então, a gente unindo tudo isso, forma, função e bem-estar, a gente vai ter uma boca equilibrada que vai mastigar, deglutir, fazer fonação, fazer mímica. Eu, por exemplo, adoro uma mímica, né? A gente vai ajudar essa pessoa a respirar bem, a gente vai ajudar essa pessoa a se posicionar, essa pessoa a ter postura. Então, assim, isso tudo é a gente equilibrar o ser humano para as funções vitais, pelo menos. E aí depois vem o bem-estar. Promoção de saúde. É o que eu falo, né? Nós três, eu digo as áreas, né? As 3 áreas vão dar com certeza para essa pessoa que aderir a essas 3 formas de pensar e de atuar, uma excelente qualidade de vida. E a gente não está falando disso agora, não. A gente está falando disso para o resto da vida. Exato. Né? Isso que eu acho que essa é onde eu vendo mais o meu trabalho. Eu falo assim, o que você está fazendo hoje não é para agora. É para também agora, mas não é estética. No futuro. Eu te garanto que lá na frente, se você tiver que ser entubado, você vai ser
entubado com muita idade, entendeu? Quase nada. Aí vai ser facinho de passar o tubo aí, porque agora todo mundo tá pensando nisso. Verdade. Você está dormindo com maior qualidade, o hormônio do crescimento está aí junto com você. Você tem a postura adequada, baixou o ocioide, o diafragma baixou, respiração com os posto diafragmática, tal, movimento, amplitude, tudo. Gente, vamos combinar? Essas 3 áreas juntas são tudo de bom. Que venham mais, que venha o pediatra, que venha o físio, que venha o otorrino, né? Que a gente possa divulgar isso de uma forma melhor. E vamos pensar, não é para a gente, é para o outro. Sim, com certeza. Né? Porque nós, graças a Deus, obtivemos esse conhecimento mais amplo, né? Mas o paciente, às vezes, a pessoa que está nos assistindo, às vezes não tem essa visão tão ampla. Então, eu fico muito feliz de vocês terem dividido esse tempo aí comigo. E óbvio que nós vamos ter mais, que você acha? O pessoal está